Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast. De pegar surpresa, cara. Que foi? Quase que deu um arroto aqui. Antes Tarde do Que Nunca, então, esse podcast que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, gestores, líderes, inovadores, gente que faz a roda girar, como eu digo sempre. Antes do Rafael falar dos patrocinadores, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube, acione a sineta também para receber a notificação de quando as entrevistas são publicadas. Isso acontece sempre terça e quinta-feira, às 7 da noite. Mas se você acionar a sineta, o telefone avisa e lembra. É mais cômodo para você. É rápido, é um pushzinho no celular e tu já vai saber que... E siga Antes Tarde do Que Nunca também no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, onde você quiser, onde você tiver os seus podcasts. Siga lá também, que a gente está lá em vídeo, por sinal. Em vídeo, Em vídeo, por sinal, estamos lá também. Um dos raríssimos que tem vídeo no Spotify. Só os bons têm. Só os bons têm vídeo no Spotify. Segundo o Spotify, sim. Manda ver, Rafa. Posso falar os patrocinadores? Primeiro eu quero quem apoia, né? Que é o... Meu Deus, a ProWay não apoia, a ProWay patrocina. A AMP, que nos apoia, né? A Casa do Empreendedor. Se você está empreendendo ou está pensando em empreender, não faça isso sem conversar com a AMP. Nós certamente gravamos na AMP, né? Nós gravamos, até quem quer assistir. A gente tem 3 cadeirinhas aqui que dá para assistir. Então, obrigado demais a AMP por todo esse apoio há muito tempo que vem dando para nós. E também o Economia SC e Economia SP, que também apoia a gente, levando o nosso conteúdo para mais de 50 mil pessoas, né? O pessoal que segue eles lá. Obrigado demais por esse apoio, tanto a Ana Paula quanto todo o time do Economia CSP. E também, principalmente, quem paga essa bagaça aqui, que é a ProWay, né? A ProWay, para mim, uma das melhores escolas em tecnologia da face da terra. Esses caras são pai e mãe num projeto chamado Entra 21, formou mais de 10 mil desenvolvedores. Qualquer tipo de melhoria ou quer mudar a carreira, seja o que for que você pensar em carreira, conversa com a ProWay. Tem dezenas, né, de treinamentos lá, desde moda, arquitetura, absolutamente quase tudo que você está pensando em melhorar, você vai encontrar ou na ProWay ou eles vão indicar para vocês. Conversa com a ProWay. E se você tiver uma empresa e quer contratar através da educação, que eu acho extremamente importante para não ter um turnover gigante, faz com a ProWay. Eles têm um in-company deles que eles conseguem fazer um treinamento e essa galera consegue onboardar, né? Entrar para dentro da empresa com todas as peculiaridades que a sua empresa precisa. Fala com a ProWay. Obrigado ao Sérgio, a Nayara e também ao Guilherme, todo o time que realmente trata a gente como da família toda vez que a gente vai lá. Tem a ProWay, que é a escola, e também tem a Fábrica da Tecnologia, a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil em tecnologia, que é a Premier Soft. Cara, você está pensando em mudar alguma coisa, melhorar um processo, né, subir tecnologia para o seu negócio, para a sua indústria, conversa com eles. Eu quero um aplicativo. Fala com a Premier Soft. É um site, né? Se precisar de site, até também pode... eu não tenho certeza, mas mesmo assim conversa com eles, um site talvez pelo menos eles vão saber indicar alguém. Exatamente. Alguma coisa você sai com lá, no mínimo uma consultoria gratuita. E também, se você também tem uma empresa que tenha desenvolvedores, tenha tecnologia, conversa com eles para fazer um negócio chamado outsourcing. Eles alugam desenvolvedores para vocês e depois vocês devolvem esses caras limpinhos e cheirosos para eles, então você não se incomoda. Às vezes você precisa fazer uma entrega rápida de uma demanda em tecnologia, esse é o modelo mais fácil, mais simples. Obrigado, Rodrigo, e também ao JP por apoiar esse projeto aí, já agora na segunda ou terceira temporada. E a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Se você está pensando em comprar, conversa com esses caras, mas principalmente se você está pensando em vender, está trocando num apartamento, numa casa, alguma coisa, conversa com eles que eles devem mandar uma proposta e comprar o seu veículo. Todo mundo lembra eles na hora de comprar, mas às vezes esquece que eles também compram veículos. Eles têm loja na BR-470, lá entre os trevos de Pomerode e de Blumenau, e também Jaraguá, Itajaí e Navegantes. E agora abriram uma loja na rua 7 de setembro, para quem nasceu antes de 80, na antiga Casa Royal, do lado da Casa Royal, na frente do Hotel Rimenblau. Conversa com esses caras, vocês adoram estar sempre à tarde lá na loja da rua 7, toma um café com eles, vai lá e bate um papo. Pensou em carro, pensou em automóvel, pensou em alguma coisa para sua frota, conversa com Isidoro Automóveis. E esses caras que nos cercam e abrilhantam tanto, né, o nosso podcast aqui, que é a CRW, esse simplesmente inovação toda vez que você pensa num evento.
Imagina a sua marca querer comunicar através de um evento e ela fazer isso de forma simples, desajeitada ou até amadora. Essa é talvez a parte que a CRW mais domina. Toda a parte de áudio e visual, esses caras dominam muito. Eu falo isso não só pelo podcast, como eu já usei eles vários em hackathon, em apresentações, Outubro Tech Week. Eles são muito bons na entrega da inovação através desses aparelhos aqui que nos cercam e principalmente no áudio também eles são excelentes. Conversa com eles, está o David aqui, que é um cara sensacional. Falei mal dele no último lá, mas ele estava meio entristecido. Agora, não, ele é um cara sensacional. E obrigado também ao Kleber aí pelo apoio nesse projeto tão importante que é falar da vida dos caras que nos inspiram. Acabou o patrocínio. Vai começar a entrevista agora, o que importa agora, né? Não que os patrocinadores não importam, não é Os isso? dois são importantes. Não é isso. Não é direto, vocês vão fazendo corte. Tranquilo. Se eu engasgar, não tem problema. Não tem estresse, a gente rebobina. Pouca gente sabe o que é rebobinar, tá? Quem está falando com a gente aqui na realidade, vocês já devem ter visto aqui, devem ter talvez estranhado, porque nem sempre a gente tem uma sacolinha aqui para né? Plasvale, um produto Plasvale aqui, copo térmico, bacana maravilhoso, só vendo stories. Exatamente, é justamente com o diretor executivo, CEO da Plasvale, que a gente vai conversar, que está aqui com a gente. Jonas Miranda está aqui. Obrigado, Miranda, por aceitar o nosso convite para estar aqui, para contar um pouco da história, tanto da empresa quanto tua, né? Acho que é importante. Muito obrigado, Rafa, obrigado, Pancho, por essa oportunidade, né? Falar um pouquinho de Plasvale, um pouquinho da minha história. E parabéns aí por esse projeto, por essa iniciativa, né, que traz muitos insights, né, muita motivação, né, muita inspiração, né? Principalmente para quem quer empreender, né, para quem é gestor. Que são histórias maravilhosas, né, da nossa gente. Isso que é bacana, que é daqui, né? Pessoal, a maior parte é daqui. Consegue ver a pessoa, a empresa e a história daí, né? Exatamente. Porque às vezes a gente vê a empresa, mas não sabe o que está por trás daquilo ali, né? Exatamente. E de fato, tudo que aconteceu na construção, né, os desafios, né? Porque muita gente acha que tudo é fácil e tal, mas tudo tem uma história, né, de superação, de criatividade, de inovação, né? Isso traz muita inspiração mesmo. Eu acho que a Plasvale tem um pouco disso, ou seja, como não é uma empresa que faz propaganda, que não aparece demais, vamos dizer assim, as pessoas lembram da Plasvale, mas às vezes nem sabem direito como é que ela começou, o que ela faz de fato, né? Além daquilo, faz outras coisas, né? Enfim, todo mundo sabe que Plas vem de plástico, né? Isso não tem nem dúvida, né? Fica fácil saber. Mas como é que começou essa história? Porque, se eu não me engano, vocês começaram na década de 70, a Plasvale. Isso, a Plasvale foi fundada, né? Nasceu em 1977. 77, Caraca. Em Gaspar mesmo, né? Em Gaspar. Na verdade, ela iniciou dentro da Círculo, né? Que é a empresa uma spin-off da Círculo, como diria o Rafa. E inicialmente porque a Círculo, né, a gestão da época tinha comprado injetoras para fazer os cones. Os conezinhos da linha. Isso. E depois o seu Leopoldo, né, gente boníssima demais ele, né, cara? Muito empreendedor. Né? E aí visionário também. Começou uma discussão justamente de um projeto, e claro, fazendo cones, mas o que mais? Saiu o projeto de entrar no mercado de UD, e até porque também o mercado de cones é cada vez mais informal e tal, mesmo naquela época, né? Então foi um projeto robusto mesmo, né, de criar uma marca de utilidade doméstica, e a Plasvale logo assumiu a liderança, né? Outras empresas já existiam, poucas, né? Mas depois surgiram muitas outras. Inicialmente com o slogan "o plástico forte", para muitas pessoas ainda lembram disso, desse né? slogan, né? Hoje, né, passou por outros, né? Hoje é sua vida mais fácil, né? Porque a nossa missão é facilitar a vida das pessoas. Praticidade. Né? Praticidade, tudo, em todos os cômodos da casa e do indivíduo, né? Tudo que o indivíduo precisa, né? O ser humano precisa, né? A gente está aberto a buscar e facilitar a vida dele, né? Como é que começou a tua história, né? Tu nasceu em que cidade? Tu é de Gaspar mesmo ou não? Tu fosse extraditado? Eu nasci no hospital de Gaspar. Porque em Ilhota não tinha Gaspar, não tinha hospital. Exatamente. Mas morei até os 8 anos no município de Ilhota, no Braço do Baú, bem interior mesmo, né? Meus pais, minha mãe sempre foi do lar, né?
e 10 filhos, eu sou mais novo. E meu pai sempre esteve viajando, ele sempre foi mais autônomo, mais empreendedor no ramo madeireiro, né? Legal. Então ele comprava florestas, né, para extração de madeira. Na época tinha as licenças, florestas nativas, né? Mas ele vivia então viajando, morava, né, literalmente nessas florestas, levava a equipe. Tu via teu pai pouquíssimas vezes. Exatamente. Então a minha criação foi muito forte, muito acompanhada pela minha mãe, principalmente, né? E como eu sou o mais novo... De quantos? De 10. Nossa Senhora. E a minha mãe... Teu pai não vinha pouco, mas quando vinha... É verdade. Mas a minha mãe tinha sempre... Ela me falava isso. Não, você vai estudar. Porque diferente dos meus irmãos, os mais velhos fizeram o primário, depois os intermediários ali chegaram a fazer até um segundo grau, mas logo iam trabalhar com o pai, né? Autônomo também comprando caminhões, enfim. E a mãe sempre falava para mim, não, eu quero que tu estude, tu não vai com teu pai. Precisamos formar alguém. Exatamente. Então ela sempre foi uma incentivadora nesse sentido. E minha mãe, falo dela pela ligação forte que eu sempre tive com ela, uma guerreira mesmo. Legal. Sempre passou muito forte os valores, de fazer as coisas corretas, um exemplo de resiliência, né? Porque além dos filhos, teve época que o pai também trabalhava próximo de casa, no início principalmente, então tinha outras pessoas contratadas e ela fazia toda a comida, tudo. Então era realmente uma vida bem puxada. Então ali foi uma grande base de valores, para não só para mim, como para todos os meus irmãos, né? Tu pensar bem, né? É inconcebível hoje em dia pensar em tu conseguir criar 10 crianças, né? 10 jovens, não criança, porque a idade vai ficar de entre 15, né, e 1 ano de idade. Como é que uma pessoa conseguia na época com um mínimo de tecnologia... Pensa demais, né? Imagina 10. É que era outra dinâmica também, né? Era outra dinâmica. Era o que ele falou, procriava para trabalhar, para Sim, perpetuar começava a fazer parte o trabalho do pai, né? Da mão de obra, né? Mão de obra, exatamente. E aí, em 2008, a gente veio morar para Gaspar. O pai comprou uma casa em Gaspar, até porque a pedido da mãe, né? Antes ou depois de outubro? De novembro. Desculpa. De novembro. Em 90. 98. É, eu falei, cara, vocês escaparam porque estavam no braço do baú. Não, depois tem uma história de 2008 também. Em 98, 86, na verdade, já começou essa ideia e tal. Meu pai comprou uma casa em Gaspar, né? Em 88 nós nos mudamos, continuei meus estudos em Gaspar. E aí surgiu, eu estudava no colégio estadual, veio o pessoal da CETIL fazer uma propaganda. Olha. A CETIL, sobre informática e tal. Eu levei para a mãe, ela... Na hora, né? Adorou. Era um esforço tal, mas não, vai, que isso aí é o futuro. Na época se falava informática. Informática. E aí eu estudei, né? Continuava estudando no colégio e num contraturno eu fazia CETIL. Então aprendi MS-DOS, Fácil, que é o Word de hoje, o Lotus que é daqui da terrinha, né? Que é o Excel. Quase ninguém sabe disso, exatamente. Sistema operacional, né? Que você tinha que colocar o disquete para inserir o sistema operacional. Meu Deus, que absurdo. Né? Tudo isso aí a gente aprendeu. E aí, em 91, surgiu a oportunidade de ingressar na Lince como menor aprendiz. Eu tinha 14 anos, estava indo de 14 para 15, iniciei na área de informática da Lince. A Lince, na época, foi criada já com essa infra de informática? Já tinha. Entendi. Toda a parte... Toda a tecnologia vinha da Lince. Falar hoje de TI já ficava centralizada na Lince. Na época a Lince ainda tinha mais empresas até do que tem hoje, né? Eram vários... Ela estava numa fase de expansão muito forte. E ingressei lá como menor aprendiz, depois me tornei operador de computador. Na época era tudo aqueles mainframe, né? Então tudo era centralizado lá, as empresas só tinham os terminais, né? Então, ali fui aprendendo, me desenvolvendo, me desafiando, né, para que eu queria crescer, aprender mais. Logo me tornei um operador, assumi um turno. Né? Isso foi até 90 e...
96. Em 96 eu recebi um convite, né, de um diretor da área de TI lá, se eu queria aprender a programar. Para a área. Eu disse ok. Ele falou, aí tu podes. Eu tinha acabado também de entrar passei no vestibular para ciências contábeis, né, na época. Isso na FURB? Na FURB. Na FURB, né? Eram 300 eu ia falar isso. para 100 vagas. Passar, né, na faculdade já era uma comemoração bizarra. Tu raspava o cabelo, ia para a sinaleira, era uma coisa assim. A família se orgulhava daquilo. Não era a faculdade em si, era passar, né? E aí eu já tinha formação de técnico contábil no Colégio Estadual lá de Gaspar. Optei em continuar em contabilidade. Aí esse diretor, pode começar a aprender a programar, depois tu altera, né, para algum curso voltado à informática. Daí eu falei para ele, não queria mudar já, eu quero conhecer melhor. Então, senão eu espero um pouco. Ele falou, não, vem aprendendo e a gente volta a conversar. Aí, ok, aprendi, me tornei programador. Em que linguagem, hein? Tu lembra ou não? COBOL? Chamava Link, que era uma linguagem que vinha do COBOL, entendi, que era da Unisys, né? Era uma linguagem bem para mainframe na época. Então foi essa linguagem que eu aprendi. Na CETI eu aprendi um pouco do DBase, né? O DBase. DBase 3 Plus, acho que era isso. Então já tinha uma noção, mas lá foi a grande escola, aprendi, me tornei analista de sistemas. Também nessa época houve uma mudança, porque existiam, inclusive, os analistas de sistemas que não programavam. Eles conversavam, desenhavam toda a estrutura do sistema e tinha os programadores que transformavam a linguagem em máquina. Entendi. E eu já entrei numa fase em que você desenhava e também botava a mão na massa para transformar a linguagem de máquina. Lógico, como analista, depois você acabava tendo um estagiário, sim, ou os novatos chegando, né? Você tinha os apoios para delegar um pouco dessa programação. E aí eu fiquei até 96, mas eu gostava muito do que eu fazia, me identifiquei muito com essa área, um pessoal muito bacana, aprendi muito, principalmente uma visão mais lógica, né? Isso já era da minha essência, mas ali aprofundou mais ainda. Só que eu sentia vontade de ir para a área de gestão, principalmente a área financeira, né? Por isso que também eu me formei em contabilidade, né? E tal. E aí eu me candidatava, né? Eu estava olhando o mercado, mas no próprio grupo, né? Muitas empresas e tal, então sempre tinha uma vaga para a área de gestão financeira. Sempre tinha uma oportunidade aparecendo. E aí um dia tinha uma vaga na própria Lince para assistente financeiro ou contábil, eu me candidatei. Aí o diretor da área financeira me chamou, cara, tu é um analista de sistemas. O que tu quer aqui, cara? Aí eu expliquei tudo para ele, falei, sou solteiro, estou começando a minha carreira. Eras bem novo, né, nessa época? Sim. 20 anos, provavelmente. Exatamente. E eu estou disposto a recomeçar, porque eu quero agora aprender uma linha mais de área de gestão e tal. Como jovem era diferente naquela época, né, pois cara? A gente falou com o Napoleão Bernardes, verdade, que também com 14 anos começou a querer ser político. Olha só. Não, a gente tinha essa ânsia, né? E naquele momento não deu certo, mas logo depois surgiu uma oportunidade. Eu ingressei na área financeira da própria Lince. Comecei a me desenvolver, eu tinha toda a formação. Na própria área de sistema você aprende muito. Você desenha. É muito lógico, né, o negócio. Você está em contato com todas as áreas das empresas e vários negócios, você aprende muito mesmo. E aí fiquei de 2000 e na época a tecnologia era muito para ERP, né? Exatamente. Era muito para essa parte administrativa e financeira. Querendo ou não querendo, tu vivia aquilo, né? Tu só estava indo para um outro caminho. Passei a fase do bug do milênio. Um bug. Nada aconteceu. Nunca esqueço que eu fiz peguei o subsistema de orçamento, que era um que não era do dia a dia, fiz a conversão dele para nós testarmos. Tal. Uma coisa tão simples, né, que é mudar as variáveis lá, mas na época era um caos. Ia ser o fim, né? Então foi um momento bem marcante. Falavam até que ia parar os elevadores, cara. Que doideira. Cara, como é ingênuo. Né? Exatamente, mas tudo, a tecnologia já estava muito presente, as empresas, tudo era muito já menos do que hoje, mas na época já era muito dependente. Né? Então, fiquei na área financeira de 2001 a 2003 e cheguei no final como controller também lá na Lince, né?
atuando juntamente com as empresas, né, e fornecendo todas as informações para os acionistas. E nesse meio tempo surgiu, o acionista pediu para enviar alguém da área financeira para a Argentina. Que a Plasval ela tinha uma unidade na Argentina, não de produção, mas distribuição. Era uma empresa de distribuição. Comercial. Ela importava da própria Plasval, Entendi. lá ela tinha equipe comercial, depósito. Entendi. Nós não exportávamos direto. Tinha no passado porque foi coisa ou porque não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Hoje tá. a gente exporta para a Argentina diretamente. Entendi. Temos clientes lá, né? Apesar de toda a dificuldade econômica do país. Estão pagando, não? Estão a 180 dias porque é imposição do governo. Né? Então a gente está com muita cautela mesmo. Né? A gente tem um profissional que, na verdade, quem era presidente da empresa na época, trabalha conosco ainda hoje, fazendo essa parte comercial. Legal. Né? Alguém que ele é natural, é argentino, né? Mas é algo que já faz parte do grupo também. E aí ninguém queria ir e tal. Sobrou pra ti. Tinha um cara no fundo solteiro, lá. não tem família. Solteiro, Frio na barriga, mas levantei a mão. Irmão de Habla 9, espanhol, doido pra ir embora de casa. Eu não conhecia nada de espanhol e tal, mas ninguém estava assim, tem família e tal. Eu disse, estou disposto, para mim vai ser uma grande oportunidade. Lógico, maior frio na barriga. Sim. Mas que ano que foi isso? 2000 Isso foi 2003, isso. Poxa, é algo, se tu olhar para trás, é incrível, né? É uma super oportunidade e que não é fácil para tomar essa decisão, né? Tu ir para outro país, né? Sem falar a língua, não é uma coisa muito simples, não, né? É verdade, Rafa, porque eu estava no auge da minha juventude, balada, amigos, tudo, né? Um filho mais novo morando com a mãe, tinha tudo de mão beijada, né? A roupa ia para um cesto e ela parecia, né, limpa e passada. Ela era e exatamente isso que eu ia comentar. Para mim foi uma grande oportunidade, um aprendizado profissional e pessoal. Porque lá eu tive que aprender a cuidar da casa. Até então tu estavas com teus pais, no caso? Sim, eu morava com a minha mãe. Entendi. Então lá, você terceirizava, né? Roupa para lavanderia, mas tinha que comprar a comida do café, tinha que fazer toda essa logística, contratar empregada para limpar o apartamento, mas assim, tudo... A gestão pessoal era tua, né? Exatamente. Então, algo simples, mas para quem estava num conforto... uma mudança de... Foi uma mudança. Então foi um aprendizado muito bacana, fui conhecendo as pessoas. Antes de ir, fiz 15 dias, né? Em curso intensivo de espanhol, para pelo menos saber falar bom dia em espanhol, né? Perguntar onde é que é o banheiro. Exatamente. Eu nunca esqueço de uma palavra, né? Estava num bar, e aí eu queria um guardanapo. Meu Deus. Fazendo mímica e ninguém entendia. Daí lá eu aprendi, né, que é servijeta. Exato. Falava totalmente diferente. E fica gravado, né? Porque no inconsciente foi uma... E detalhe, assim, mesmo você sabendo pouco de espanhol, ouvir uma CNN em espanhol, né? Tudo você capta pelo menos 70%. Sim. Você situa, é muito parecido, né? Sim, muito parecido. Agora, no dia a dia... Né, nervosismo. E com o pessoal do dia a dia, eles falam muito rápido. É isso que eu ia dizer, porque na TV, no não rádio, tem todas as palavras. Você pronuncia bem todas as palavras pausadamente, mas no dia a dia na rua não é assim. A gente corta as palavras, eles também cortam lá no meio. Exatamente. Então, tem as gírias, exato. Mas a gente foi aprendendo, né? A equipe lá, trabalhamos juntos. E... Como foi chegar lá assim do nada? A equipe recebe bem ou tu era colocando de lado, assim? Porque tem muito da equipe também querer subir, né? E aí aparece um cara que vem do Brasil, às vezes... Mas o grande ponto é justamente porque havia uma incerteza, principalmente dos colaboradores da empresa. Os diretores, né, eles vinham aqui e tal, mas fica aquela questão, né? Sim. Estamos sendo avaliados, né? Porque o país passava por uma crise muito grande. A Argentina é uma crise constante. Né? A gente tinha lá o que chamamos quebra na cadeia de pagamento. Então existiam os clientes que se aproveitavam disso, mas também os bons clientes, eles não estavam recebendo. Então se criava várias moedas paralelas, cada estado praticamente tinha uma moeda. Meu Deus, que loucura. Era um caos. Um caos mesmo. E aí fomos negociando, fizemos um plano em conjunto com a equipe de lá, conversando com a holding aqui no Brasil, tal.
e que no final a gente decidiu ir encerrando a atividade e começar a exportar direto para os principais clientes que a gente... Quantas pessoas a Plasvale tinha na Argentina quando tu foste para lá? Lá era uma equipe de umas 8 pessoas. E tu foste para chefiar toda essa equipe, no caso? Foi para fechar as portas lá. Na verdade, ela tinha o Cláudio Tucci lá, que era o presidente, está conosco até hoje, né? Então ele continuou comandando, né? Mas eu e ele começamos a trocar muitas figurinhas. Entendi. E com a Hold aqui até a gente chegar nesse modelo de... porque de não tinha mais condições na época de realmente de continuar naquele modelo, né? E aí, retornando ao Brasil, depois desses 6 meses, eu retornei umas 2 vezes para algumas reuniões aqui e tal, né? Mas assim, só uma sexta-feira e um final de semana, segunda já voltava. Na época, a holding também conversando com a Plasvale, que estava com alguns desafios ali para superar e tal, e precisavam mandar alguém da holding também para a área de suprimentos, né? Aí me candidatei também. O meu chefe... Tô aqui. Ele parece aquele cara que todo mundo dá um passo para trás e ele fica... Sou eu. Mas é incrível, né? Para mim era uma oportunidade, né? E para a empresa ter essa pessoa que, putz, cara, que levanta a mão. E ali, pegando até a tua pergunta, um gancho da tua pergunta anterior, Rafa, para mim foi um grande aprendizado também, além do lado profissional, de começar a conhecer realmente uma indústria no dia a dia também, que quando eu cheguei, sim, havia uma grande desconfiança, né? Porque eu era da holding e tal, eram várias empresas, então também teve esse processo de aprender a adquirir, né? A conquistar a confiança das pessoas, de mostrar que eu estava lá para somar, para trabalhar em conjunto, né? E não para vistoriar e investigar ninguém, né? Então, ali foi um passo também de muito aprendizado. Ali tu saiu da lógica e foi para humanas, né? Ali tu começou a perceber então, essa necessidade. Eu tinha toda a equipe de compras, né? Toda a equipe de almoxarifado e toda a terceirização da Plasvale. Hoje, por exemplo, a Plasvale ela produz ainda aqui no Brasil, com parceiros, em torno de 20% no máximo, nesse momento. Na época, a gente tinha quase 60% da produção. Caraca. Então, houve aquele momento no passado, né? Já tinha acontecido da onda da terceirização, né? Então, a Plasvale expandiu terceirizando muito e tal. Então, havia toda uma gestão desses parceiros, desde negociação, envio e de insumos, receber os que produtos. Deve ser uma insanidade, né? Não, e são vários, né? Muitas empresas familiares, né? Então, fomos implantando novos processos ali. Mas esse percentual diminuiu também por conta de alguma aquisição, por exemplo? Vocês partiram para adquirir esses parceiros também? Sim, a grande parcela da redução foi porque a Plasvale ampliou seu parque fabril daquela época, né? Na própria pandemia a gente ampliou mais um pouco, né? Então é nesse sentido, né? A pandemia deve ter sido bom para eles também, não é verdade? Porque tudo que é voltado para casa, né, diz que foi bom, né? Vamos dizer assim. Ela foi, acho que uma grande parte dos setores sofreram isso. Houve o baque da parada, chegamos a ficar 15 dias de portas quase fechadas por imposição do governo, mas depois o mercado fechou, mesmo os supermercados que estavam abertos, alguns depois fechavam a área de UD, né, que era para ficar só para alimento, para essencial. Foi momentos bem turbulentos. E depois que abriu um pouco, veio o incentivo do governo, aconteceu com muitas empresas, e aí não tinha condição de atender todo mundo. Não tinha mais nem como fornecer, né? Faltava insumo, mas assim, produção ao máximo, terceirização ao máximo e meses de carteira, né? Então, quando chegaste lá, então, tu foi para trabalhar naquele setor específico, então? De suprimentos. Suprimentos, toda a parte de terceirização, né, de produção, e depois começamos a desenvolver produtos também, né? Se criou uma gerência. Na época de importado eram poucos, mas nós procurávamos outras empresas que tinham alguns produtos, alguma linha, mas não tinha uma área comercial, uma pulverização grande, né? Ou alguém que inventava um produto, e a gente foi agregando também para ampliar o nosso portfólio, né? Desenvolvendo produtos sempre
em parceria com a área comercial, né, e marketing para fazer as pesquisas e introduzir esses produtos no mercado. Deve ser centenas de produtos, né? Porque a gente vai no mercado, por exemplo, e vê aqueles corredores de Udebo, por exemplo. Tem de tudo, né? Tem de pote para cozinha, para organizador. E cada vez mais coisa diferente, né? Exatamente, né? Exatamente. Hoje a Plasvale atualmente está com em torno de 700 produtos, mas mais de 2.000 SKUs, né? Que são às vezes variações, tem um produto maior, menor. Cores, exatamente. Caramba, loucura, imagina que loucura. E tem oportunidade para muito mais, né? Então, quantas pessoas trabalham hoje na empresa? São 500 e poucas pessoas. Caraca. Isso tanto na sede em Gaspar, né? E algumas pessoas externas, porque no segmento de utilidades é comum, principalmente para o supermercado, nós fornecemos a parte de promoção, de promotores, né? Que é quem abastece as gôndolas e organiza, né? Então, é um serviço prestado que a gente consegue conquistar mais espaço, fazer uma apresentação melhor. Para muitos clientes é exigido mesmo, né? Você precisa fazer esse trabalho em conjunto com a equipe deles. Porque senão você se perde lá no meio da oferta, exatamente, né? Quem tem isso vai te jogando para os cantos e tu vai... É aquela pessoa que vai ajustando lá onde está o PDV, né? O ponto de venda, né? No PDV que acontece, né? E passando por foram quase 4 para 5 anos, mas na época, uma carreira toda desenvolvida no Grupo Lince, né, nas empresas do Grupo Lince, atuei em outras empresas, né, mais como em auditorias, em consultorias, enfim. E eu não estava concordando com algumas situações, principalmente da gestão atual, enfim, eu estava com vontade de dar uma respirada. E olhar para fora. Olhar para fora. E aí conversamos, né, na época tinha foi solicitado que eu ficasse mais tempo, disse, não, deixa eu dar uma respirada. Pelo amor de Deus, estou aqui desde que nasci. Fiquei 2 anos fora, né? E aí... O que tu fez? E aí eu resolvi colocar um pouco da veia empreendedora, principalmente isso veio do meu pai. Inicialmente, algo que eu já fazia como aplicação, e aí eu entrei de cabeça, que foi mercado financeiro, bolsa de valores. Você é um corretor. E aí me aproximei mais de alguns profissionais, né, alguns escritórios focados nisso. Fiz operações bem mais alavancadas e tal. Mas comecei a olhar o mercado de confecção, né? De Gaspar. Pois é, Gaspar Ilhota. Gaspar Ilhota, né, cara? E aí contratei um profissional, quase um operador logístico, né? E visitei quem vendia fio, as tecelagens, as tinturarias. Fui visitando, né? E aí comecei a abrir a empresa e começamos a atuar com muita terceirização, né? Comprava o fio e fazia rodar em toda a cadeia, né? Tecelagem, tinturaria. O teu conhecimento, né? E aí trouxe, né? Aproximei de pessoas que conheciam um pouco, né? Como contratei. Mas eu comecei vendendo para o Brás, né? Contratei uma representante em São Paulo, depois tinha no Foz de Iguaçu. Então, é um mercado de volume, né? E é leilão o tempo todo. É o spread baixo e volume alto. Era recente, 1 ano e pouco atuando, mas não era isso que eu queria. Imagina, isso deve ser uma loucura, né? Aí me veio a ideia, vamos construir uma marca. E aí contratei um serviço de uma empresa para fazer toda a coleção, né? E um consultor comercial para formar uma equipe, para começar a varejar, começar aqui em Santa Catarina, no Sul, né? E aí estava nesse processo. Lembra que ano que foi isso? Que teve um ano que foi um boom de marcas que nasceram na região aí, né? Isso foi em 2007 a 2009. Entendi. Que eu estive na parte de confecção. E aí estávamos fazendo a coleção, né? Com uma característica bem própria, né? Para o ramo infantil, montando a equipe, testando as peças e tal. E aí veio, os acionistas me chamaram, né? O Leopoldo Seusni, para uma conversa, e me ofereceram, com uma grande surpresa para mim, para assumir a Plasvale.
Foi um baque para mim, né? Me senti muito lisonjeado, muito Pô, orgulhoso. depois que tu saiu, só desandou aquele negócio, cara. Volta com aquela porra, cara. E aí, Cara, seu Leopoldão Conde, cara, tu conversa com ele, ele é uma gente boa demais, cara. Figura. muito, né? Um grande incentivador e faz parte da minha história. Cara, a história dele também, ela não tem como desassociar de Gaspar, né? Tipo, a história de Gaspar, dele, da família dele, do pai dele, né? Sem dúvida. É muito... Se eu não me engano, da emancipação de Gaspar, eu acho que 2 ou 3 anos a Círculo foi fundada e praticamente a economia trouxe não só a indústria de linhas, né? Porque na época não existia a cadeia de suprimentos que tem hoje. Uma coisa puxa a outra. Né? Trouxe maçonaria. E ele foi montando esses spin-offs, assim, sabe? Várias empresas para fornecer tanto para Círculo como para as outras empresas e foi se criando um polo econômico. A internet foi ele que trouxe para lá uma coisa assim, acho que no começo ele falou empresas, exatamente. Pode ser. E aí, cara, como é que foi aceitar isso? Porque... Não, E não só isso, tu pensou na equipe lá que não ia te querer? Porque tu tinha deixado eles 2 anos antes? Tem tudo isso, mas em conversa, né, com a família, com a minha esposa sempre foi uma já estava casada, né? Já. Uma grande parceira, mas nós não tínhamos filhos ainda. E trocamos, né, uma ideia, prós e contras. Foi um grande desafio, mas o que eu pensei? Cara de contabilidade, ele pegou e botou uma lista. Prós de um lado. Exatamente. E foi um grande desafio, mas o que eu pensei, né? Qual foi o ponto central da minha decisão? Empreender eu posso voltar. Não sei se com confecção, qualquer outro negócio. Né? Estou criando agora. Sim. Agora, ter a oportunidade de assumir uma empresa que eu tenho tanto carinho, com a marca, com o nome que tem Plasvale, isso não é uma oportunidade que passa na nossa frente todo dia. Não vem todo dia isso, Né? É o tal do cavalo encilhado. Né? Nesse caso. Exatamente. E então a minha esposa me apoiou, pensei, segue teu coração, pensei, refleti e resolvi aceitar. Voltei para a Plasvale, né, com um grande desafio realmente de dar uma cara nova, né? A Plasvale estava um pouco sem um direcionamento pela gestão, deslocada com a gestão anterior. E aí começamos todo um processo de planejamento estratégico envolvendo toda a equipe, fiz toda uma reformulação da equipe. Quantas pessoas tinham na Plasvale quando tu entraste lá? Que tamanho tinha a empresa? Ela estava com um quadro menor, em torno de umas 400 pessoas. E já era enorme. Sem dúvida. Caramba. E aí fomos... Tu falou em reformulação, dos 400 sobraram o quê? 36? Não, mas eu digo mais uma reformulação, principalmente da gestão, né? né? Trazendo pessoas que eu entendia que iriam ter uma visão diferenciada, né? Alguém mais com vontade realmente de fazer acontecer diferente, né? Pessoas que também eu conhecia. Principalmente que tinham a tua confiança, né? Porque exatamente. Não é tão simples uma coisa assim, que para mim da mesma maneira que eu tive e tenho essa confiança dos acionistas, para mim também é importante você trabalhar com pessoas que você confia, que vocês discordam, debatam, né? Mas existe a confiança que está todo mundo querendo o melhor para a empresa. Do mesmo lado, né? E acreditando, né? Não identificar essas pessoas também. Pessoas, exatamente. Pessoas que então teve apostas trazendo profissionais de reconhecidos no mercado, né, para fortalecer ainda mais a imagem, como também dando oportunidade para pratas da casa, pessoas coordenadores, né, que já estavam bem maduros, tornando-os gerentes, ou seja, né, e que esse é sempre uma orientação que a gente tem do seu Leopoldo, do seu Osni, para que a gente, quando possível, sempre dá a oportunidade, né, para os profissionais do grupo. Né? Ô Jonas, não é um mercado fácil, né? Porque além de produzir tantos produtos, como tu falaste aqui, né, 800 produtos, 700 produtos, tem muito concorrente, né? Tem muita gente. Teve um boom, essa história da utilidade doméstica, né, do DD teve um boom assim, sei lá, do ano 2000 para cá, que a gente vê cada vez mais produtos, mais marcas, mais opções, vamos dizer assim, né? Agora mesmo com o TikTok, né? Tu fez 300 mil produtos lá aparecendo novo, né? Exato. Não, e assim, tinha uma referência, vamos dizer assim, eu acho que, não sei, para mim a Tupperware era uma referência em relação a esse mercado, imagino que uma grande concorrente também de vocês. Como é que é mergulhar nesse mercado, né? Desde aquela época já se falava, Pancho, que era um mercado difícil, porque de um lado vocês tinham o monopólio, o oligopólio das petroquímicas, né? Então, que é a matéria-prima de vocês, né?
e do outro lado as grandes redes, né, e a indústria ali espremida. Isso teve mudanças, né, mas você tem que encontrar o seu caminho. Né, e nós buscamos o caminho da diferenciação. Né? O grupo Lince sempre foi um grupo legalista, formal, né? E é um mercado também que existe muita informalidade, mas sempre saímos fora disso. Né? Fomos buscar o nosso espaço com parceiros que também compactuam dessa... Com a mesma filosofia. Dessa filosofia, né? E sempre buscando a diferenciação. Né? Tivemos várias mudanças, etapas desde então, né? Em colocar a Plasvale aí, né, num ritmo mais acelerado de crescimento. E principalmente porque, como você falou, Pancho e Rafa, é um mercado gigante, atividade doméstica, as oportunidades são enormes, né, a nível Brasil, a nível mundo, mas ao mesmo tempo é muita concorrência mesmo, seja indústria, importadores, clientes. Nós temos vários clientes, né, os maiores, todos importam também, e temos clientes, inclusive, que têm fábricas também de plástico. Né? Eles compram os itens mais diferenciados, tal, mas o commodity, que é o balde, né, o que mais gira, né? E alguns modelos de pote, garrafas, eles fabricam também. Então, aliás, a Plasvale começou com balde, acho, né? Sim. Falasse em balde agora, eu pensei... Não, o início era muito forte. Balde, bacia, né? Jarras, potes, né? E esse foi o mix inicial ali e vem expandindo. Mas o grande ponto para nós, e fazendo até pesquisas, assim, trazendo algumas características, o mercado ele é tão amplo, né? A gente conversando com consumidores, que a gente faz aquelas pesquisas qualitativas que inicialmente você não abre a marca, né? Para entender como eles pensam, como eles reagem, né? Para a gente ir fortalecendo as nossas estratégias, né? E aí vinham insights bacanas, assim, do tipo... Porque o plástico, principalmente, para a classe C e D, que é a classe foco, né, da Plasvale, que mais compra os nossos produtos, lógico, cada vez a gente vem diferenciando e também atingindo mais, outras, né, classes. Exato. Né? É o luxo acessível. Então, para aquela dona de casa da classe C-, D principalmente, para ela decorar a casa com as novas cores, né? Com os plásticos. Então, nas pesquisas, a hora que chegava, e essa cor aqui, que você, eu vou trocar todos os meus potes, elas vibravam, assim, né? Que loucura. Isso é bem motivador, né? A minha esposa mata por um pote, tá? Então, a minha esposa, cara, ela mata por um pote. Não, e é bacana você ver essa... diferente, às vezes, de outras classes, né? Que não estão mais no cristal e tal. Mas realmente gostam, né? E é bacana, cores vivas, né? Um pote que funciona bem e elas vibram mesmo. E aí tinha a situação, mas e esse pote aqui que mal fecha, é muito fininho, e por que você compra esse também? Não, eu compro, esse aqui é a minha coleção, é que eu tenho. Esse aqui é o pote da cunhada. Que tem as festas, eu tenho que mandar para a cunhada. Que mandar um pedaço de bolo, tal, eu tenho que mandar o que eu não quero para mim. Mas então eu tenho alguns em casa sempre para... Agora, os meus potes eu não mando. Então, assim, vários insights, a gente aprendeu muito, né? E vem aprendendo, fazendo pesquisas sempre, né? Com os consumidores, que é o nosso foco principal, né? Que é despertar o desejo dos nossos consumidores, né? Esse é o grande foco da Plasvale, porque é ali que acontece, né? Lógico, a gente tem vende para os clientes, né? A gente tem pouca venda direta para o consumidor. Eu ia te perguntar isso, nunca foi, principalmente depois de 2020 ali, né? Online, que essas duas camadas que ficam entre vocês, né? Uma que é o petrolífero e outro que é o varejo. Nunca pensou em sair do varejo, não? Hoje, claro, a gente vende para grandes redes também, né? As que nós entendemos que dá para estabelecer negócios saudáveis, né? E temos grandes parceiros, mas cada vez mais a gente está pulverizando, né? Com estratégias fortes de pulverização, seja através desses parceiros que também vêm ampliando, abrindo lojas menores nos bairros, mas abrindo, né? A gente tem uma estratégia bem forte de pulverização. E começamos, né, um projeto mais novo, o e-commerce propriamente dito, né? Porque muitos lugares, nem todo cliente compra todo o nosso mix, tem lugares, né, mais distantes ou cidades muito pequenas, né? E nem sempre o varejo também vai ter o mix inteiro, né? Ele vai ter uma parte só, né? Então nós estamos colocando
essa opção de venda para os nossos consumidores e para os próprios clientes também, né? Porque é o B2C e o B2B também, né? A gente está atuando, estamos estruturando, né? Vem crescendo mês a mês, ano a ano, essa venda também online, né? Quando começou isso? Nós começamos com a venda online faz uns 3 anos, né? É recente, inicialmente bem, agora a gente realmente está bem estruturado e com planos de ampliação, de crescimento. Né? E vocês exportam também, né? Sim, exportamos aí para mais de 30 países. Caraca. 30? Caramba. E temos todo um direcionamento estratégico do Grupo Lince, né? Que é um trabalho que a Plasvale está fazendo, a Circo, todo o Grupo Lince, que é de internacionalizar as empresas. Legal. Olha só. Então, O Bruno também ajuda nisso, né? Exatamente. O Bruno é o diretor de internacionalização do grupo ali. Então, é um trabalho em conjunto com as empresas. Gente boa demais também. São... Cara, vocês lá, desculpa, mas, cara, vocês têm um time, imã, né? Um magnetismo pra galera boa, assim, do bem, sabe? Que trabalhadora, pô, legal. Mas eu acho que essa filosofia da empresa, como tu falaste, né? A questão de ser legalista, vamos dizer assim, de fazer questão de cumprir com o que tem que ser cumprido. E tem uma coisa bacana no Grupo Lince, isso tá dentro da Plasvale, em todas as empresas, que o acionista sempre traz, que essa é a paixão. As pessoas que estão ali, elas gostam do que fazem, têm essa paixão. Então, não é simplesmente um trabalho, um emprego, né? Então, cada vez mais a gente justamente atrai pessoas que se identificam com isso, né? Que vibram, querem crescer. E o grupo dá muita oportunidade. A Plasvale dá muita oportunidade. Essas pessoas estão se desenvolvendo, a empresa está crescendo, vão surgindo oportunidades, elas vão abraçando. Esse boom de pets mudou a dinâmica da Plasvale? Vocês passaram a produzir mais produtos para animais de estimação? Me fala um pouquinho desse setor especificamente. Assim. Do pet é uma das linhas que nós importamos. Essa está sendo importada. Nós fabricamos alguns itens, sempre já tivemos o básico, né? Comedouros, algumas coisas mais básicas, e aí incrementamos com uma série de produtos, desde coleiras, brinquedos. Isso não tudo. Só plástico, né? Não só plástico, exatamente, de outros materiais. Para conhecer esse mercado, que é um mercado que cresce muito. Deus, Hoje em dia o pet ele para muitas famílias, né, é como um filho, né? Então, é o novo. É outro patamar, né? Não é aquele cachorrinho que ficava só lá na rua, né? Isso já foi. Tem lugar em casa, né? Tem lugar cativo em casa. Melhor do que o dono, né? Então é todo um mercado que existe, gigantesco, lógico. A grande participação é de ração e medicamentos, né? Mas para parte de care, né, de cuidados, tem muita possibilidade. Então, iniciamos também com a importação para conhecer esse mercado. Ele descasa um pouco, né? A gente começou com uma estratégia de introduzir nos clientes atuais, porque sobre o mercado tem, né? Mas existe toda uma oportunidade com as pet shops, com as agropecuárias. É uma nova vertical, né? Mas aí já é uma ampliação até da área comercial. Mas tudo isso veio com a nossa estratégia de diferenciação, que é usar a força da nossa marca, todo o reconhecimento da qualidade que tem a Plasvale, né? Da praticidade, né? Que é uma empresa que vem sempre inovando, que é introduzir outros produtos. Né? Então, sair simplesmente do plástico, não é reduzir. Né? Então, mas hoje, como é que é? Ampliar, exatamente. Oferta, hoje nós não nos colocamos mais como uma indústria de plástico, e sim como um negócio de houseware. Né? Ou seja, não é eliminar a indústria. A gente quer tornar a indústria cada vez mais... Vocês são uma logística, uma empresa de logística no fim. Exatamente, com uma cultura cada vez mais comercial, de distribuição, né? Olhando para o mercado. E queremos ter uma indústria cada vez mais moderna, com mais tecnologia, mais inovadora, né? Mas não se limitar a isso. O que é viável produzir ou é interessante, vamos produzir. Mas existe uma infinidade de materiais. A gente começou inicialmente introduzindo uma linha de inox, né, importada, depois outros materiais plásticos que nós não fabricamos, e bambu, agora vidro principalmente, é uma grande frente que a gente está expandindo. Ou seja, tudo tem a ver com utilidade, tem a ver com facilitar a vida, né? Então, trazer essa inovação, essa facilidade, e porque tem muita oportunidade, tanto aqui no Brasil,
como no exterior, né? E aí na nossa internacionalização, né, principalmente a Lince tem uma unidade nos Estados Unidos, então a gente tem todo um trabalho sendo feito lá. Vendemos para grandes redes também, que aí é mais... Mas é uma unidade fabril lá também? Não, unidade escritório, comercial, só né? escritório, né? Só parte comercial. Exatamente, de apoio, né? E estratégico e comercial principalmente, né? Claro, dando todo o suporte em logística também, né? Enfim, mas é uma empresa uma Lince USA, né? E principalmente o que a gente está crescendo, é pequeno ainda, mas cresce mês a mês, que é na Amazon, né? Então também o digital acontecendo, incrível, né? aquele país é muito grande, então tem outras estratégias, né? Mas o digital já está acontecendo. Né? Nosso tempo acabou, eu tenho 4 perguntas para te fazer. As 4 últimas e demais, resposta né? passa rápido mesmo, não tem jeito. Qual foi para ti a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Ir para o Brás. São muitas, como o Brás, a pandemia foi um baque grande, né? Muita incerteza, mas eu vou colocar como uma certa dificuldade foi tomar a decisão realmente de abandonar as ideias empreendedoras e assumir a Plasvale. É isso que eu ia perguntar. A empresa de confecção, ela parou totalmente? Sim, depois, uma vez assumindo a Plasvale, que foi possível encaminhar, né? Mas abandonei, sim, foco total na Plasvale, né? Como está até hoje, né? Então essa assim foi são várias situações, mas assim foi não me arrependo de nada, claro. Mas lógico, naquela época foi uma decisão bem difícil. É que tu pensa, é um bebê, né? É um bebê que está nascendo, é um bebê que está criando, cada ponto, cada detalhe, se não destruírem tudo ali. Quem você admira continua ainda ou não sendo uma inspiração para ti? Primeiramente para a vida, não posso deixar de enaltecer e agradecer aos meus pais, né? Principalmente a minha mãe, né? Todos os valores que ela conseguiu transmitir para mim, o incentivo em estudar, em fazer as coisas sempre corretas. Então a minha base, né, está ali. Na família. E profissionalmente, né, eu tenho toda uma carreira no Grupo Lince, eu não posso deixar de enaltecer os acionistas. O seu Osni, né, quem conhece, é uma pessoa que profissionalmente às vezes parece que fala pouco, mas sempre que eu conversei com ele, que eu tive a oportunidade, é uma pessoa de uma serenidade e de uma sabedoria muito grande. Sempre me ajudou a ampliar a minha reflexão, a me fazer pensar diferente, a enxergar novas oportunidades. E o seu Leopoldo, né, incansável, né, uma pessoa muito culta, que valoriza todo o desenvolvimento, o aprendizado da equipe, né, de dar oportunidade, um olhar muito amplo e com muito carinho para a comunidade, né, gasparense da região, né, e ele é um visionário, um empreendedor, está sempre nos desafiando a pensar diferente, a pensar fora da caixa, né, como legal, ele mesmo diz, fala com ele, parece que está falando com um jovem de 20 anos. Assim, enxergar outras oportunidades. Então, com isso, você aprende muito, você cresce muito, porque você está sempre... Não está não te deixa na zona de conforto. Está sempre provocado, né? Automaticamente, nós, seres humanos, às vezes temos a tendência, né? A zona de conforto é que tu vai dominando. Claro, domina tudo. Sempre sendo instigado a ampliar, né? A gente amplia o tempo todo e ele é incansável. Se fosse empreender em algo totalmente diferente, talvez um dia ainda vá, né? O que você iria fazer? Tem várias áreas, eu não estou pensando nisso, estou muito focado ali na Plasvale, né? Temos muito a construir ainda, mas eu gosto tanto esse lado do e-commerce, é algo que me chama a atenção, o desenvolvimento de pessoas, eu acho que eu seria um bom psicólogo, alguém nesse... Eu gosto, né? Sempre que as pessoas me procuram para se abrir, conversar, né? Os feedbacks que eu recebo são muito positivos, eu tenho esse jeito, né, essa sensibilidade de ajudar as pessoas, mas de essência, algo que sempre, desde pequeno, eu gostei muito, foi a parte de ciências, biologia, química. Mesmo? Essa questão de melhoramento, né, seja em plantas, animais, talvez o agronegócio, com tanta oportunidade de produzir mais. Engraçado, a maioria, difícil responde ele tem né? Parabéns, cara, acho que essa... Claro, se eu saísse hoje, sim, né, por minha escolha, até do acionista,
não, eu iria realmente pensar em empreender. Né? E aí eu iria pensar nisso tudo que eu comentei, aprofundar um pouco e tomar uma decisão para caminhar. E o bom de uma indústria que nem essa, né, e num negócio nem esse, tu consegue ver vários negócios, né? Exatamente. Vários tipos de indústrias diferentes, tu consegue ver de uma visão de cima, né? E para finalizar, te deixar em paz, né? Se você se encontrasse, tivesse a oportunidade de entrar num DeLorean, né, que é um De Volta para o Futuro aí, só que voltar para o passado e se encontrar aos 19 anos, o que tu ia falar para ti aos 19 anos? Primeiramente, seguir. Nunca se afastar dos meus valores, de fazer as coisas corretas, né? Não tem atalhos, né? De forma, né? São os valores que eu recebi da minha família, mantém isso. Levar a vida talvez um pouco menos a sério em alguns sentidos, né? Às vezes aproveitar mais em alguns momentos, né? Alguns momentos da minha vida. Não esquecer do restante, né? Teve alguns desequilíbrios entre profissional, família, saúde, né? Então está sempre buscando equilibrar isso, né? Viver um pouco mais intensamente tudo, né? E principalmente um ponto que isso tudo eu procurei fazer, estou falando aqui já com esse olhar, mas algo que eu não fiz, mas eu diria para mim, e busque oportunidades de morar em outros países. Porque eu aproveitei uma oportunidade, ela surgiu, né? Que foi morar na Argentina e não estava nos meus planos. Eu aproveitei aquela oportunidade, mas hoje eu diria para mim, também busque outras oportunidades, busque criar essas oportunidades, porque é um crescimento, né, uma evolução muito grande que podemos enxergar outra ter, cultura, né? Convivendo com outra cultura. Né? Vai para os Estados Unidos de vez em quando, lá na unidade de lá? Sim, já fui, né, para olhar mercado e tal. É quase como tu entrar no futuro, né? Lá, tu olha lá e tu diz, cara, não, é impossível. Como... A referência, né? A referência, tanto nos Estados Unidos como alguns outros países, né? Feira na Alemanha, onde a gente tem clientes, né? A gente procura também visitar, mas só que é uma passagem mais rápida, né? Você não vive lá. Falaste né? em feira rapidinho antes de encerrar. Existe a UD aqui ainda? Aquela feira de utilidades domésticas que tinha em São Paulo? Sim, sempre tem várias feiras, tem feiras regionais acontecendo, até aqui em Blumenau são feiras menores. Em São Paulo acontecem as feiras maiores, né? Elas vêm se diversificando. Colheram, né? Um pouco, né? Nós até esse ano não participamos, que agora é a BUP, né? Mas se criou a BUP e a Becasa, que é uma mais de indústria, a outra é mais para importadores, distribuidores, né? E nós estamos numa estratégia, testando, fizemos ano passado e deu muito certo, que é fazer rodadas de negócios pelo Brasil. Então a gente aluga uma boa sala num hotel ou em alguma entidade, né? Envolve os representantes daquele estado, daquela região, leva todo o showroom, a equipe, né? E traz, né? Naquela semana a sua própria feira. Exatamente. A própria feira. Muito, para nós está sendo bem interessante e dá resultado, porque realmente os clientes que nós conseguimos atrair, realmente eles sentam, debatem, a gente fala de negócio. E tu escuta também, né? Ali tu está escutando também. Não é só uma passagem rápida na feira. Mas não está descartado, a gente vai participar de algumas feiras regionais. Inclusive, esse mês nós estamos participando de uma feira em Chicago, né? Houseware lá de Chicago, uma feira de utilidade doméstica. Né? Então, a Plasvale está participando dessa feira internacional. Né? Bacana. Estivemos visitando a Ambient também, na Alemanha. Então, buscando sempre alternativas aí de... possibilidades. De chegar mais aos nossos clientes, né? De ver e ser visto. E despertar, um trabalho muito intenso, despertar o desejo dos nossos consumidores. Né? Maravilha. Jonas, obrigado, né? Tirar um pouco do teu tempo, contar um pouco essa história que é super inspiradora aí. Obrigado a você também que está aí recebendo, né, essa inspiração e recebendo esse conteúdo incrível. Comenta o que você achou, compartilhe, né? E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, que é o Punch.com.br, arroba Punch.com.br, arroba Real Rafa Silva, arroba Jonas Antônio Miranda. Arroba Jonas Antônio Miranda e arroba Plasvale. Plasvale Utilidades. Arroba Plasvale Utilidades. E o podcast, arroba podcast ATDQN. Obrigado demais pela sua audiência. Tamo junto. Até mais. Obrigado.